Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem era o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Temos aqui na primeira carta ou epístola de João, no capítulo 2, os versos 21 a 25. Muito bem. Ele reafirma aquilo que foi dito na devocional anterior. Quem era o anticristo? Aquele que nega o filho, aquele que nega o pai, porque quem nega o filho nega o pai. Quem nega o pai nega o filho. Por quê? Porque há um só Deus. Há um só Deus. Então, quem tem o filho tem o pai, quem tem o pai tem o filho. Ninguém pode dizer eu aceito o pai, mas eu rejeito o filho. Não, você também está rejeitando o pai. Mas você também não pode dizer que eu aceito o filho e rejeito o pai. Você então não tem o filho nem tem o pai. É isso que João está dizendo. E ele vai dizer exatamente, né, que o anticristo é aquele que nega Jesus Cristo, que nega a sua palavra, que nega a palavra de Deus, conforme mencionamos na devocional anterior. Mas hoje eu quero me ater no versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Porque se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Permanecer. Permanecer. Esta é a palavra que eu quero destacar. Permanecer. Permaneça naquilo que ouviste desde o início, naquilo que ouviste desde o princípio. O que você ouviu desde o princípio? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você ouviu desde o princípio por ocasião do batismo de Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O que você ouviu desde o princípio, quando Jesus, no Monte da Transfiguração, veio uma voz do céu e disse: Este é o meu filho amado, a ele ouvir. O que você ouviu desde o princípio, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala através do Filho? O que você tem ouvido desde o princípio? Que o sangue de Jesus Cristo te perdoa de todo pecado, que o Pai, mediante a tua aceitação de Jesus, e isto ocorreu mediante o seu arrependimento, você, a sua convicção de que era pecador, e Jesus te perdoou e o Pai escreveu o teu nome no livro da vida e você se tornou um filho de Deus. O que você ouviu desde o princípio, que foi dado o Consolador, foi liberado o Consolador, o Espírito de consolação, o Espírito de santificação, o Espírito da verdade, o Espírito que ensina, que corrige, que exorta, o Espírito que cela, o Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis para que a vontade do Pai seja feita na tua vida, o Espírito que libera o poder sobre a tua vida para que você possa testemunhar em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Este
Espírito que está em você, que habita em você. Foi isso que você ouviu desde o princípio? O que você ouviu desde um princípio? Que deve ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. O que você ouviu? Que o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. O que você ouviu? Que deve ter uma vida alinhada com Deus, uma vida de santificação, uma vida na presença de Deus. E o que João está dizendo? Permaneça. Permaneça nisto que você ouviu. Por quê? Você deve permanecer, porque permanecendo há uma promessa extraordinária. Há uma promessa que tudo que existe de riquezas neste mundo não pode comprar. O valor é muito alto, mas Deus te dá gratuitamente se você permanecer. O que é? A vida eterna. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna para quem permanecer. Que Deus nos ajude a permanecer naquilo que ouvimos desde o princípio.